Olá, meus amigos, minhas amigas. Estamos mais uma vez aqui para louvar e adorar o nome do nosso Deus. Há muitos dias que eu não pude gravar um vídeo. Eu tive um contratempo no domingo passado, mas para a glória do nome de Deus, hoje nós estamos aqui juntos, reunidos, para louvar e adorar aquele que é digno de toda honra e toda glória. Meus amados amigos e irmãos, hoje o Espírito Santo tocou no meu coração para trazer um assunto qual eu já trouxe aqui no canal, mas com outra inspiração, que cada vez que lemos a palavra de Deus, o Espírito Santo revela algo diferente dentro da mesma palavra. Então hoje eu quero refletir com vocês sobre a inveja e o que uma inveja pode causar uma pessoa. E nós vamos ler aqui a história do José do Egito, muito conhecida por todos, mas dentro desta palavra nós vamos ler e refletir. Mas antes de entrar na palavra, mais uma vez, meus amigos e irmãos, eu quero estar lembrando vocês, estar recordando vocês do like. O like é muito importante para o YouTube recomendar a mais pessoas o vídeo. O like, meus irmãos, não é para me dar dinheiro. Muita gente pensa, se eu der o like, eu estou ajudando, vai ganhar dinheiro no YouTube. Eu não estou aqui com finalidade monetária, não peço pix para ninguém e nem falo em religião aqui. Aqui o meu assunto é o nome do Senhor Deus e o que Ele fez e o que Ele pode fazer por mim e por você. Então, meus amigos e amigas, nós vamos refletir hoje sobre a história do José do Egito, mas numa outra inspiração a qual o Espírito Santo me deu. E não se esqueça do joinha, comenta, compartilha e junto nós vamos mais longe para a glória do nome do Senhor Jesus. Amém? Então vamos lá. Diz a palavra de Deus. Esse texto ele se encontra em Gênesis, no capítulo 37, a partir do versículo 1, mas estaremos lendo a partir do versículo 3. Amém? Disse a palavra de Deus. Israel, antes de ser Israel, ele chamava Jacó. Depois de convertido a Deus, ter mudado seus caminhos, Deus mudou também o nome. Antigamente, o povo de Deus era assim. Quando uma pessoa tinha um chamado, que ele aceitava aquele chamado e andar em retidão com Deus, Deus mudava o nome. Então, de Jacó, Deus mudou o nome para Israel. Por isso que começa com a frase aqui, Israel. Israel amava a José mais do que todos os seus filhos, porque era o filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica de várias cores. Aqui, a palavra de Deus fala que Israel amava ele mais do que todos os filhos. Ele tinha vários filhos, e o Jacó, que anterior era Jacó, ele tinha mais afeto, mais carinho por José.
todo pai, toda mãe, sem perceber, quando tem muitos filhos, sempre o caçula leva mais vantagem. Sempre o mais velho trabalha mais e é mais corrigido. Se tem alguém aqui que tem mais de 30 como eu, vai me compreender. Sempre, coitadinho do mais velho, é o mais assim cobrado, é o mais que trabalha em tudo, para ele é dobrado. E quando é muito filho, o pai não consegue dar o mesmo amor e carinho igual para todos. Como nenhum filho, por ser um, tem o mesmo tratamento pelos pais ou o mesmo respeito. Sempre quem tem muitos filhos, não precisa ser muitos, não, 2 só basta. Tem um que é mais rebelde do que o outro. Por aquele que não é tão rebelde e que respeita mais os pais lhe dedicam. Desculpa, meus irmãos, que eu estou lutando com uma faringite que me deixa rouca constantemente, mas Deus vai fazer um milagre para mim. Se quiser, pode ser até aqui e agora. Então, meus amados amigos e irmãos, e como eram muitos irmãos, José, Israel, amava José mais, quer dizer, dedicava mais carinho, mais amor e poupava de trabalho também. Nós vamos ver aqui no decorrer da leitura. Então, o Israel fez uma túnica para ele de várias cores. E então, por isso, nós vamos encontrar aqui no texto, os irmãos de José tinham inveja dele. A inveja, meus amigos e amigas, nasce muitas vezes dentro de casa, no meio da própria família. E a maior destruição que uma pessoa pode carregar dentro do coração contra o seu próximo é a inveja. Então, José, inocentemente, ele compartilhava com os seus irmãos, com os pais, e ele já tinha um chamado do Senhor desde criança. E nesse chamado que ele tinha, Deus já falava com ele em sonhos, porque José, ele era uma pessoa escolhido por Deus para uma grande obra. Então, continuando no versículo 4, diz a palavra de Deus: e vendo, pois, seus irmãos que o seu pai amava mais do que a todos os seus irmãos, aborreceram-no e não podiam falar com ele pacificamente. Então, eles vendo que eles percebiam que o carinho de Israel era maior por José do que pelos outros todos. Então, que eles, unidos e reunidos, se aborreceram, que nem falavam com José, por causa da inveja que já brotava junto com o aborrecimento em seus corações. E José, como tinha o chamado de Deus, Deus falava com ele em sonho, diz a palavra, sonhou também José um sonho que contou a seus irmãos, por isso o aborreceram ainda mais. Eles compreenderam que Deus estava falando com José.
Então José inocentemente contou o sonho ali para os seus irmãos. Aí eles aborreceram dobrado contra José. Amigos e amigas, nunca devemos contar os nossos sonhos nem para os familiares. Os nossos sonhos, devemos guardá-los conosco até Deus cumprir. A hora que Deus cumprir, todos vê. Aí a inveja é grande, mas a bênção já está na palma da mão. Mas o que acontece? Eles aborreceram muito, porque o sonho que Deus deu a José remetia a eles uma submissão futura a José, e eles compreenderam o sonho. Quando José teve o sonho, eles compreenderam aquele sonho. E continuou a palavra de Deus dizendo: eis que estávamos eis que é o sonho que ele teve. Eis que estávamos atando molhos no meio do campo, e eis que o meu molho se levantava e também ficava em pé. E eis que os vossos molhos rodeavam e se inclinavam ao meu molho. Ele sonhou que eles estavam colhendo molhos. Molhos, para quem conhece de fazenda, é feixe quando ajunta um grande volume de uma determinada colheita, e ali se forma, na linguagem de fazenda, eles chamam de molhos. Quando é cana de açúcar, corta-se aquele tanto de cana e amarra, e vira aquele feixe, mas numa outra linguagem também é chamado de molhos. Molhos quer dizer uma porção de alimentos unidos e agrupado em um só volume. E quando ele teve esse sonho, o feixe dele ficava em pé e o dos irmãos inclinava. Os irmãos entenderam que José estava dizendo para eles que eles ainda viriam a se curvar para ele. Mas foi na inocência que José contou esse sonho para eles. José não carregava maldade no coração contra seus irmãos e nem tinha nada contra seus irmãos, mas os seus irmãos, unidos e reunidos, eram aborrecidos com ele, tinha inveja dele e não suportava. Depois que o pai ainda lhe fez uma túnica de linho, toda colorida, aí a coisa ficou mais feia, porque além deles não aceitar que José podia sonhar, que Deus poderia estar falando com eles através de um sonho de José, agora José tinha uma túnica que nenhum deles nunca haviam ganhado. Aí foi mais uma coisa para eles ter mais revolta com José. Então, continuou dizendo a palavra no versículo 8. Então lhe disseram seus irmãos: pois, deveras, reinarás sobre nós? Tu, deveras, terás domínio sobre nós? Por isso, tanto mais o aborreciam por seus sonhos
e por suas palavras. José praticamente não podia conversar com seus irmãos. A inveja levava eles a odiar a José, porque que a palavra fala aborreceram. Eles tinham ódio, raiva de José. Eles tinham raiva porque o pai o tratava com diferença, com mais carinho, com mais dedicação, e ainda lhe deu um presente que nunca havia dado aos outros. Isso tudo era motivo. E quando José teve esse sonho, eles logo já entenderam que Deus estava falando com José e que um dia eles teriam que se inclinar perante José. E José ainda sonhou de novo. Então diz a palavra, e sonhou ainda outro sonho, e aconteceu, e contou aos seus irmãos, e disse, eis que ainda sonhei um sonho, e eis que o sol e a lua e 11 estrelas se inclinavam a mim. Aqui está falando do pai, da mãe e de seus irmãos, que eram 11. O sol era o pai dele, a lua era a mãe dele, as 11 estrelas eram os irmãos dele, e se inclinavam-se para ele. Precisavam de favores dele. E acontecendo, diz a palavra de Deus, e contando a seu pai, ele contou também seu pai, né? E contando a seu pai e a seus irmãos, repreendeu o seu pai e disse-lhe, que sonho é este que sonhaste? Porventura, viremos eu e tua mãe e teus irmãos a inclinar-nos perante ti em terra? O próprio pai, por mais que amava, entendeu que Deus tinha um propósito naquele sonho, mas mesmo assim ele repreendeu José e repreendeu, ele não gostou do sonho também não, mesmo por tanto amor, carinho, afeto, mas ele repreendeu José, ele não aceitou o sonho de José de imediato. Aí aconteceu no o versículo 12, e seus irmãos foram apacentar rebanho de seu pai junto a Siquém. E disse Israel a José, não apacento teus irmãos junto a Siquém? Vem e enviar-te-ei a eles, e eles lhe disse, eis-me aqui. O pai queria notícia, porque tinha muitos dias, naquela época, os pastores de ovelhas ficava junto com elas no campo, dia e noite, um pasto ficava ruim, eles levavam para outra pastagem. Então, ele tinha muitos dias fora de casa e o Israel preocupou e pediu José que fosse até eles para trazer notícia. E veja o que aconteceu. E ele disse, e lhe disse, ora, vai e vê então teus irmãos e como está o rebanho, e traz-me resposta. Assim o enviou do vale de Hebrom, onde Israel morava, e José veio a Siquém. Então José foi a Siquém para fiscalizar o trabalho dos irmãos e levar notícia para o pai. E aconteceu o seguinte,
e achou um varão, ele achou um varão lá em meio àquela região, porque ele andava errado pelo campo. E perguntou-lhe o varão, dizendo: que procuras? Ele andava errado ali pelo campo, quer dizer, ele andava de um lado para outro procurando os irmãos e não encontrava. Então, ele encontrou um varão naquela região, e esse varão preocupou, um rapaz, um adolescente sozinho num campo ali, que parecendo que perdido, e perguntou ele. E ele disse: procuro meus irmãos. Disse-me: peço-te, onde eles apacentam? E disse aquele varão: foram-se daqui, porque ouvi-lhes dizer: vamos a Dotã, vamos a Dotã. José, pois, seguiu seus irmãos e achou-os em Dotã. A pessoa que viu José andando ali procurando os seus irmãos quis saber por que ele estava ali sozinho, perambulando, e o ajudou com o ensinamento certo do caminho, eles a chegar a Dotã, onde seus irmãos haviam ido. E viram, os irmãos dele, viram de longe, antes que eu chegasse, eles conspiraram contra ele para o matar. E disseram uns aos outros: eis lá vem o sonhador mor. E prosseguindo o texto, nós vamos encontrar um versículo que já não fala mais que era só revolta, fala que eles tinham inveja. Olha o que a inveja faz um coração sujo, longe de Deus, fazer. Lá vinha seu irmão. E eles, enquanto o irmão ia, eles debochavam, ironizavam os sonhos que José havia tido ao longo do tempo e contado para eles. Acontece que eles, unidos e reunidos, tramaram de cancelar o CPF. Mas teve um deles, que parece que é Rubens, que teve um pouco mais de amor ao próximo e resolveu jogá-lo num buraco, num buraco profundo de onde ele não conseguiria sair, e arrancaram a túnica dele. Ele foi até os seus irmãos e ele foi com a sua túnica. E ali eles pegaram a túnica de José, em meio àquela trama, foi Rubem que livrou das mãos dos seus irmãos, e não os tiremos a vida. Então, houve-se um acordo, né, jogar ele ali naquela caverna ali, arrancaram a túnica dele. E eles, em meio à concordância ali, veio os mercadores, pessoas que compravam e vendiam pessoas para escravidão, e eles pegaram e venderam José ali para os mercadores. E aconteceu que José e seus irmãos tinham. E aconteceu que, chegando José a seus irmãos, tiraram a José a sua túnica
de várias cores que trazia, e tomaram-no e lançaram na cova, porém o cavalo estava vazio, então havia água nele. Lançou na cova, porém a cova estava vazia e não havia água naquela cova, naquele buraco. Então, eles pegaram aquela túnica e eles venderam José para os mercadores e voltaram para casa, pegaram e imolaram um animal lá e sujaram a túnica de José de sangue e levaram para mostrar para o pai, e mentiram para o pai que uma besta fera tinha comido José. E José foi levado para o Egito. Agora, José caiu ali no Egito e ali José agora foi trabalhar para Faraó. Lá no Egito, tendo, pois, Rúben. No versículo 29 diz assim: tendo, pois, Rúben a cova, eis que José não estava na cova, então rasgou suas vestes. Eles voltaram, os mercadores passaram por lá, resgataram José e venderam José por 20 moedas de prata aos ismaelitas, os quais levaram Jacó para o Egito. Jacó foi vendido por 20 moedas. O preço do sonho de José e o preço de um presente que ele ganhou, só 20 moedas. E Rubens parece que teve um peso de consciência e voltou lá na cova, mas já a cova já estava vazia, porque os mercadores passou lá, pegou José, levou e venderam para o Egito. E tornou suas mãos, e tornou os seus irmãos e disse: o moço não aparece, e eu aonde irei? Rubens ficou desesperado, a consciência dele pesou. Então tomaram a túnica de José, mataram um cabrito e tingiram a túnica de sangue, que eu já havia falado para vocês. E enviaram a túnica de várias cores e fizeram levá-la a seu pai e disseram: temos achado essa túnica, conheces agora que se esta será ou não a túnica do teu filho? Não foi eles que levaram, eles enviaram. Eles enviaram, aqui a palavra não diz por quem, ainda como se não conhecesse a túnica, era para Israel reconhecer. E reconheceu e disse: é a túnica do meu filho. Uma besta fera o comeu, certamente foi despedaçado José. Então Jacó, aqui já está falando do nome dele antes de ser Israel, pegou suas vestes e pôs pano de saco sobre os seus lombos e lamentou o seu filho muitos dias. Jacó ficou de luto. Vestir-se de pano de saco é ficar desoladamente, é ficar
num nível de desespero muito grande, e agora o filho que ele mais amava tinha sido eliminado por uma besta fera. Mas ali no Egito, que essa história é bem grande, ali no Egito, Deus honrou José. Deus fez dele um grande homem. Mas quando você tem um sonho que é de Deus, primeiro você não pode sair contando nem para o seu pai e para sua mãe. Porque ao contar um sonho, você pode estar pondo tudo a perder. E José, por causa dos seus sonhos e a inveja de seus irmãos, ele atravessou esse primeiro obstáculo, que foi ter a sua túnica tomada, ter sido jogado numa cova, ter sido resgatado por mercadores, ter sido vendido para o Egito. Mas quando Deus tem promessa, aleluia, para você, meu amigo, minha amiga, não tem inveja, não tem trama nenhuma que impede Deus de realizar a promessa dele na sua vida, nem na minha. Não tem inveja, não tem arapuca nenhuma que prende os projetos de Deus. Mas toda pessoa que tem uma promessa de Deus, ela é muito invejada, ela é perseguida e ela sempre tem que estar muito ligada com Deus, porque ao seu derredor brota inveja no coração de pessoas, mesmo sem você contar os planos de Deus para elas, e elas começam a armar laço para pegar você ou eu. E toda pessoa que tem promessa de Deus, que tem sonhos de Deus para cumprir, ela paga um alto preço. E José pagou um alto preço. Ali no Egito agora, ele a princípio foi trabalhar como auxiliar dentro da casa de Faraó. Eu penso que ele deveria ser um jovem muito lindo, porque a mulher de Faraó apaixonou-se por ele. Conclusão, ele era um servo de Deus, ele não se rendeu à chantagem, ele não se rendeu a paixões daquela mulher, e ele não podia contar para o patrão, porque ele tinha preocupação e acabar com o casamento, ele não sabia o que poderia acontecer, mas em meio à perseguição daquela meretriz, daquela mulher, um dia ela tentou forçá-lo e ele correu dela, que a parte das vestes dele rasgou e ficou na mão dela. Olha como que o inimigo é sujo, meus amigos e amigas. O verdadeiro servo de Deus não é vergonha correr do pecado, não. É honroso. Mas agora, aquela mulher, para vingar, porque José não deitou-se com ela em uma cama, ela mostra para Faraó a pedaço das vestes e ele foi jogado em uma prisão. E ali agora José preso na carceragem. Mas é interessante que no cárcere José tinha bons relacionamentos e ali, em meio aos colegas de cela, ele tinha bom relacionamento. E ele
pediu para o padeiro mor, quando saísse dali, lembrar dele lá fora. Ele tinha esperança que ele sairia dali. Até que um dia Faraó teve um sonho com 7 vacas magras e 7 vacas gordas. Aleluia, meu corpo roupinha, meus irmãos. Não sei se dá para ver aí, ó. Ele agora sonha. E ele mandou chamar todos os adivinhos para poder cifrar aquele sonho, porque ele acreditava em sonhos. E ali foi que um dos que havia saído da prisão falou assim: ah, lá no cárcere tem o José, que Deus fala com ele e ele tem discernimento de sonhos. Então o faraó mandou buscar ele, mandou que ele barbeasse, vestisse uma roupa nova nele lá e trouxesse a tua presença. E chegando ali na presença daquele rei, o rei conta-lhes o sonho e ele fala para o rei: ó rei, mas tudo por inspiração do Deus que ele servia, que nós servimos, na confiança de um Deus que falava com ele, aleluia, ele agora pega e fala: esse sonho tem um grande significado. 7 vacas gordas será os próximos 7 anos de fartura, muita fartura no Egito. Mas depois virá 7 anos de completa escassez. Vai acabar tudo em toda a terra. E o Senhor, ó rei, terá que fazer um celeiro e fazer um grande estoque de alimento para que não falte a ti e nem para aqueles que te procurarem. E agora o rei pensa ali como fazer para fazer um grande estoque durante 7 anos, teria que fazer um grande armazém, um grande depósito. E o rei incumbiu ele, responsabilizou ele por esta missão. E ali ele coordenou e construíram um grande celeiro, um grande depósito, e foram colhendo e depositando durante 7 anos. Aí, assim que passou 7 anos, começou o ano da miséria que haveria de vir na terra. E atingindo toda a terra. E ali, em meio à fome, os irmãos de José, nessa época, Israel já era idoso, mas a sua mãe, muito idoso mesmo, mas mandou que seus irmãos, mas não, eles não sabiam que era José que coordenava. José ali agora tornou-se governador no Egito. Ele não só coordenou o grande celeiro, mas ele se tornou governador. O rei colocou-lhe um anel no dedo e lhe fez vestes de linho. Aleluia! Quando alguém te toma algo que é especial, não fique triste, porque Deus tem coisa melhor e maior para você. Agora, José estava vestido de linho fino e de anel de governador no dedo. Aleluia! Por ser temente a Deus e fiel a Deus. José já era casado,
José já tinha filhos, e era ele quem determinava o despacho de mercadoria. E ali seus irmãos foram até ele. Os irmãos dele não reconheceram ele, porque ele era adolescente, agora ele era um senhor casado e muito bem vestido, governador do rei, anel de posição no seu dedo. Eles pegaram alimento e voltaram para casa. Na segunda vez, tiveram que voltar para buscar alimento. José deteve-se, um de seus irmãos, parece que é Benjamim, se eu não estou equivocada. Ele segurou aquele irmão ali com ele, falou assim, que aquele irmão só seria entregue para eles quando eles trouxessem os seus pais. E dentro daquele alimento, ele colocou uma taça que identificava quem ele era para os seus pais quando chegasse lá. E ali, para a glória do nome de Deus, veio se cumprir o sonho dos 7 feixes e do sol e da lua. Porque agora ele não só enviou alimento, mas ele acolheu ali no Egito seus pais, seus irmãos, e todos tiveram que se inclinar perante ele para não morrer de fome. A inveja, ela é destrutiva, mas ela é destrutiva mesmo aquele que é invejoso. Porque a inveja, se você é servo de Deus fiel, ela te faz crescer, ela te sobe de posição na vida, e o invejoso só desce. A pessoa que é invejosa, ela não prospera, nunca. Toda pessoa invejosa, ela sempre cai na miséria. E não foi diferente com os irmãos de José, e atingindo o próprio pai, que também duvidou dele e repreendeu ele. Mas agora, José, governador, famílias reunidas e propósito de Deus cumprido. Aleluia. Meu amigo, minha amiga, se Deus tem um propósito na sua vida, passe o tempo que passar, você passa a provação que vier, mas Deus vai te honrar. Deus jamais despreza um servo fiel. Amados irmãos, teria muito para falar aqui, mas não dá mais, porque o vídeo já ficou muito longo. Vamos fazer uma rápida oração, porque o vídeo já está com 43 minutos, mas Deus não é pelo muito falar. Deus ouve por um ato até de silêncio. Então, falaremos com Deus neste momento. Amado Deus eterno Pai, nós te louvamos, ó Deus, te agradecemos, porque sabemos que em Ti podemos confiar, e sabemos, ó Deus, que diante da fidelidade que temos contigo, ó Deus, sempre seremos honrados na presença dos nossos inimigos. O Salmo 23 cumpre nas nossas vidas, quando o salmista Davi disse: preparas-me uma mesa perante os meus inimigos. E essa palavra cumpre na vida daquele que é fiel. Oh Deus e Pai, que cada um que visualizar esse vídeo, cada um que estiver aqui
orando comigo, sejam honrados na presença dos seus inimigos, como José foi e todo servo fiel é. Meu Deus e meu Pai, abençoa cada um dos meus inscritos, cada um daqueles que tem visualizado meus vídeos. Abençoa este canal do YouTube que tem levado, Senhor, mensagens aos corações. Abençoe todos aqueles que são servo fiel e estão aqui para anunciar a tua palavra com sinceridade e verdade. Meu Deus, meu Pai, abençoa a toda a nossa nação, abençoa todas as nações do mundo, abençoa nossas crianças, adolescentes e os jovens. Deus Pai Todo-Poderoso, abençoa as autoridades civis, militares e eclesiásticas. Senhor, abençoa também aqueles que estão numa cela, que ao sair dali se tornem pessoas honradas. Deus Pai, repreenda, Senhor, todo o mal ao nosso derredor e nos dê vitória diante dos nossos inimigos, porque o que mais temos quando somos fiéis a Ti, ó Deus, é inimigo oculto. Pai, tenha misericórdia de cada um de nós que estamos reunidos nessa reflexão e nos abençoa em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Meus amigos e minhas amigas, perdoa porque o vídeo ficou muito longo, mas a mensagem exigia muito mais. Mas eu vou ficando por aqui. Com a graça de Deus, semana que vem estaremos aqui de novo. E dizer para você, meu amigo, minha amiga, não esqueça do joinha, não. Você estará evangelizando. Cada joinha que você dá é um impulso para que o vídeo vá para frente. E é você quem vai evangelizar. Com cada joinha que você der, você estará levando essa mensagem àquele que tem promessa de Deus e que está passando por provações. E nenhuma provação é eterna. O final de toda provação é uma mesa preparada diante dos nossos inimigos, amém? Eu quero dizer para vocês, meus amigos, minhas amigas, Jesus te ama, amém?